Amigos e meus irmãos, Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Escreveu Victor Hugo, mais poderosa do que todos os exércitos do mundo é uma ideia cuja hora tenha chegado. O novo mandamento de Jesus é esta ideia. É a ideia máxima, a última palavra deste fim de ciclo. Caminho da realização da grande profecia do Redentor da humanidade. Haverá um só rebanho para um só pastor. E o pastor do rebanho único, evidentemente, é Jesus o Cristo, que nos deu seu novo mandamento. E sem este novo mandamento não há religião, não há filosofia, não há ciência, não há política, nem Bíblia, nem Evangelho, nem Apocalipse. E agora, Jesus está voltando. E é por isso mesmo que estamos levando a todo o Brasil o Apocalipse dele. O último livro da Bíblia Sagrada, o livro das profecias finais. Retomando o capítulo 9, versículo 12, passado é já um ai. E eis que depois disso vem ainda 2 ais. Tocou o 6º anjo a sua trombeta e ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao 6º anjo que tinha trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. Precisamente os versículos 12 a 15 do capítulo 9 do Apocalipse de Jesus segundo São João. O primeiro ai devia prolongar desde o aparecimento do maometismo até o fim dos 5 meses. Devia terminar então o primeiro ai e começar o segundo. E quando o 6º anjo tocou, foi-lhe ordenado que tirasse as restrições que lhes tinham sido impostas e pelas quais se limitavam a obra de atormentar os homens. E então, sua missão era ampliada a ponto de se lhes permitir matar a 1/3 parte dos homens. E esta ordem veio das 4 pontas do altar de ouro. Então vamos examinar, sempre lembrando aos estudiosos do Apocalipse que a história se repete e que também os símbolos deste Apocalipse se repetem no decorrer da história da humanidade. Os 4 anjos. Estes eram os 4 principais sultanatos de que se compunha o Império Otomano, localizados nas terras banhadas pelo grande rio Eufrates. Estes sultanatos estavam situados em Alepo, Icônio, Damasco e Bagdá. Anteriormente tinham estado retidos, mas agora Deus mandava e eram soltos. Ora, no ano de 1449, desencarnou o imperador grego Paleólogo,
mas não deixou filhos que herdassem o trono. Sucedeu-lhe seu irmão Constantino. Mas este não se queria aventurar a subir ao trono sem o consentimento do sultão turco Amurath. Enviou por isso embaixadores pedindo o consentimento dele e o obteve antes de ousar chamar-se a si próprio soberano. Meus amigos e meus irmãos, vamos examinar cuidadosamente este fato histórico. Não é ficção, isto é fato histórico, está na história, à luz da predição já apresentada. Não era por um assalto violento feito aos gregos que o seu império havia de ser derrubado e perdida a sua independência. Entenderam bem? Mas sim pela entrega voluntária e simples dessa independência nas mãos dos turcos, através de Amurath. A autoridade ou supremacia do poder turco foi reconhecida quando Constantino disse virtualmente: não posso reinar sem que vós o permitais. Ora, os 4 anjos foram soltos por 1 hora, 1 dia, 1 mês e 1 ano. Para quê? Para matar a terça parte dos homens. Este período durante o qual devia existir supremacia otomana perfaz 391 anos e 15 dias. 391 anos e 15 dias. Com efeito, um ano profético corresponde a 360 dias proféticos, ou 360 anos literais. Um mês profético corresponde a 30 dias proféticos, ou sejam, 30 anos literais. Um dia profético responde a 1 ano literal. E 1 hora, ou 24ª parte de 1 ano literal, a 15 dias. Então, vocês todos aí, somando tudo, encontram 391 anos e 15 dias. Mas apesar de os 4 anjos serem assim soltos pela voluntária submissão aos gregos, outra ruína aguardava a sede do império. Porque Amurath, o sultão, a quem foi feita a submissão de Constantino XIII, e com sua permissão este reinou em Constantinopla, isto é fato histórico, morreu pouco depois, sucedendo-lhe no império em 1451 Maomé II, que pôs em seu coração conquistar Constantinopla para a sede do seu império. Maomé II fez, portanto, preparativos para cercar e tomar a cidade. O cerco começou em 6 de abril de 1453 e terminou com a tomada da cidade e a morte do último dos Constantinos em 16 de maio seguinte. E a cidade oriental dos Césares se tornou a sede do Império Otomano. Também é fato histórico. As armas e processos de guerra usados no cerco em que Constantinopla foi tomada foram, como veremos, distintamente notados pelo revelador. E é bom observar que o revelador aqui é o próprio Jesus, que se serve do seu servo João, o evangelista, agora profeta. O autor terreno, digamos assim,
deste Apocalipse. E o número dos exércitos dos cavaleiros, versículo 16, era de 200 milhões. Eu ouvi o número deles. Inumeráveis hordas de cavalos e daqueles que os montavam. Gibbon descreve assim a primeira invasão do território romano pelos turcos. Miríades de cavalos turcos se espalharam por uma frente de 600 milhas, desde o Tauro a Erzerum. E o sangue de 130 mil cristãos foi um grato sacrifício ao profeta Maomé. Alguns supõem que é apresentado 2 vezes o número 200 mil. Segundo alguns intérpretes, encontram este número de guerreiros turcos no cerco de Constantinopla. Dizem outros que 200 milhões significam todos os guerreiros, evidentemente turcos, durante os 391 anos e 15 dias do seu triunfo sobre os gregos. Nada eles podem afirmar, porém, sobre este ponto. Nenhum deles pode afirmar nada a este respeito. Como veremos mais tarde. No versículo 17 deste mesmo capítulo 9, e assim vi os cavalos nesta visão. E os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo e de jacinto e de enxofre. E as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões. E de suas bocas saía fogo e fumo e enxofre. Ora, a primeira parte desta descrição alude ao aspecto destes cavaleiros. Fogo, como cor, representa vermelho, empregando-se com frequência a expressão vermelho como fogo. Jacinto representa o azul, o enxofre representa o amarelo. E estas cores predominavam muito no vestuário desses guerreiros. De sorte que a descrição, segundo este ponto de vista, condizia bem com o uniforme turco, que era composto em larga escala por vermelho ou escarlate, azul e amarelo. As cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, representando a sua força, coragem e também ferocidade. Por sua vez, a última parte do versículo se refere, sem dúvida, ao uso da pólvora, armas de fogo para fins guerreiros, introduzidas havia pouco tempo. Como os turcos disparavam suas armas de fogo de cima dos cavalos, parecia ao observador, o distante vidente, que o fumo, o fogo e o enxofre saíam das bocas dos próprios cavalos. Daí esta visão assim dada aos observadores que têm olhos de ver. Entre os comentadores existe um acordo geral em aplicar a profecia acerca do fogo, do fumo e do enxofre ao uso de armas de fogo pelos turcos na sua luta contra o Império do Oriente. Basta ver Clark, Barnes, Eliot e também a Cottage Bible. Mas, em geral, aludem apenas à artilharia pesada, aos grandes canhões empregados por esse poder. Mas a profecia mencionar especialmente os cavalos e o fogo que saía das bocas dos cavalos, como se fossem
usadas armas pequenas de cima dos cavalos? É evidentemente explicado. Barnes pensa que assim acontecia. E uma frase de Gibbon confirma este parecer. Diz ele: as incessantes arremetidas de lanças e dardos eram acompanhadas pelo fumo, o som e o fogo dos seus arcabuzes e canhões. Temos aqui, portanto, uma boa evidência histórica de que os arcabuzes foram usados pelos turcos. E, por outro lado, é inegável que em suas guerras combatiam principalmente a cavalo. É, pois, bem apoiada a conclusão de que usavam armas de fogo a cavalo, cumprindo exatamente a profecia do Apocalipse. Ainda acerca do uso das armas de fogo pelos turcos na sua campanha contra Constantinopla, vale a pena ver as horas apocalípticas de Eliot. É no volume 1º, páginas 482 a 484, onde ele diz o seguinte: a morte da terça parte dos homens, isto é, a tomada de Constantinopla e por consequência a destruição do Império Grego, foi devida ao fogo, fumo, enxofre, artilharia e armas de fogo de Maomé. Mais de 1100 anos tinham já decorrido desde a sua fundação por Constantino. E durante esse tempo, godos, hunos, persas, búlgaros, sarracenos, russos e os próprios turcos otomanos tinham feito seus assaltos hostis ou posto cerco contra ela. Entretanto, as fortificações eram inexpugnáveis para eles. Constantinopla sobreviveu e com ela o Império Grego. Daí a ansiedade do sultão Maomé em encontrar o que pudesse remover aquele obstáculo. Podes fundir um canhão? Foi a pergunta ao fundidor de canhões, e para junto dele desertou e concluiu: um canhão de tamanho suficiente para bater os muros de Constantinopla? Pois bem, a fundição foi imediatamente estabelecida em Andrinópla. O canhão foi fundido, a artilharia foi preparada e o cerco teve início. É digno de nota como Gibbon, sempre inconsciente comentador da profecia do Apocalipse, põe este novo instrumento de guerra no primeiro plano do seu quadro, na sua eloquente e impressionante narrativa da catástrofe final do Império Grego. Em preparação para ela, apresenta a história da recente invenção da pólvora, essa mistura de salitre, enxofre e carvão. Fala do seu primeiro uso pelo sultão Hammurabi e também, como já dissemos, da fundição de maiores canhões por Maomé em Andrinópolis. E depois, no regresso do próprio cerco, descreve como as arremetidas de lanças e dardos eram acompanhadas pelo fumo, o som, o fogo das espingardas e canhões. Como a extensa ordem da artilharia turca fazia fogo contra as muralhas, troando ao mesmo tempo 14 baterias sobre os lugares mais acessíveis. Como as fortificações que durante séculos tinham resistido à hostil violência, agora se desmantelavam por toda parte sob os canhões otomanos. Muitas brechas se abriam e perto da porta de São Romano, 4 torres desmoronaram. Mais ainda, como enquanto, para todos os lados das linhas das galés e da ponte, a artilharia otomana fazia fogo,
que o campo e a cidade, os gregos e os turcos, estavam envolvidos numa nuvem de fumo, que apenas poderia ser repelida pela libertação ou destruição final do Império Romano. Finalmente, como as duas muralhas foram reduzidas pelos canhões a um montão de ruínas, e os turcos arremessando-se através das brechas, Constantinopla foi tomada, seu império subvertido, sua religião conculcada pelos conquistadores maometanos. Repito, é digno de nota como Gibbon atribui de um modo tão claro e impressionante a tomada da cidade, e desse modo a destruição do império à artilharia otomana. E é isso, senão um comentário às palavras desta profecia. Por estas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pelo fumo e pelo enxofre que saía das suas bocas. Temos agora o versículo deste mesmo capítulo 9 do Apocalipse. Aliás, versículos 18 e 19, que se completam. Por estas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pelo fumo e pelo enxofre que saía das suas bocas. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas, porquanto as suas caudas são semelhantes a serpentes, têm cabeças e com elas danificam. Ora, estes 2 versículos exprimem o efeito mortal do novo modo de guerra introduzido. Foi por meio destes agentes, pólvora, armas de fogo e canhões, que Constantinopla foi finalmente conquistada e entregue nas mãos dos cristãos. Além do fumo, do fogo, do enxofre, que pareciam sair das suas bocas, diz-se que o seu poder estava também nas suas caudas. É o que está no Apocalipse. Ora, é um fato notado que a cauda do cavalo é uma bem conhecida insígnia turca. É símbolo de cargo eminente, é símbolo de autoridade. O significado da expressão que as suas caudas eram símbolo ou emblema de sua autoridade. A João Evangelista devia parecer ter visto os cavalos como que vomitando fogo e fumo. E o que era igualmente estranho, que o seu poder de espalhar a desolação estava relacionado com as caudas dos cavalos. Alguns, olhando para um corpo de cavalaria, com tais estandartes ou tais insígnias, ficariam chocados com esse aspecto insólito, notável, e então falariam dos seus estandartes como concentrando e dirigindo o seu poder. Esta supremacia dos maometanos sobre os gregos devia continuar, como já vimos, por 391 anos e mais 15 dias. Começando, terminados os 150 anos, em 27 de julho de 1449, então o período devia estender-se até 11 de agosto de 1840. A julgar pela maneira como começou a supremacia otomana, que foi por um voluntário reconhecimento por parte do imperador grego, de que reinava somente com a permissão do sultão turco, devíamos naturalmente concluir que a queda ou perda da independência otomana se efetuaria da mesma forma. Que, no fim do período indicado,
isto é, 11 de agosto de 1840, o sultão submeteria voluntariamente a sua independência às mãos dos poderes cristãos, justamente como havia 391 anos e 15 dias o tinha recebido das mãos do imperador cristão chamado Constantino XIII. Esta conclusão foi tirada e feita para a profecia de Liszt em 1838, 2 anos antes de acontecer o acontecimento previsto. Era então apenas um assunto de cálculo sobre os períodos proféticos da Sagrada Escritura. Agora, já passou o tempo, convém investigar qual foi o resultado. Se esses acontecimentos se realizaram segundo o cálculo anterior. O assunto se resume nesta pergunta: quando foi que Constantinopla perdeu a independência maometana? Dentro deste grande apocalipse. É exatamente o que vamos ver amanhã. Sempre lembrando que a história se repete, porque a humanidade evolui em pequenos ciclos dentro de um grande ciclo. Mas nesta oportunidade, esta é exatamente a interpretação. O veremos amanhã. Leiam todos, meditem todos no livro das profecias finais, o Apocalipse de Jesus segundo São João, porque Jesus está realmente voltando. Para quem tem olhos de ver. Que a paz de Deus esteja com todos, agora e sempre. Viva Jesus!